Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do fundo de investimento imobiliário Vinci Imóveis Urbanos, é o VIUR 11, relatório gerencial de agosto de 2022, um tempo que a gente não faz a leitura desse fundo aqui no canal e a pedido do meu amigo aí, amigo do canal Melquisedeque, a gente vai fazer a leitura aqui do VIUR 11, nos atualizar de como anda a performance do fundo, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, Infra, o carro-chefe aqui do nosso canal, o principal assunto que a gente trata aqui. Então se inscreva no canal, ative as notificações e também visite a raiz do canal para você saber os outros assuntos que a gente fala aqui no canal. E também não deixe de visitar nossa área de membros, né? Verificar aí as vantagens de você ser membro aí do canal, algumas vantagens, né? Um deles é atendimento prioritário nos pedidos de vídeo, tá? Mas estou atendendo aí o meu amigo Melquisedeque em menos de um dia, né? Ele me pediu ontem isso, estou atendendo, mas o membro do canal ele tem preferência aqui no pedido, tá? Então deixe lá, também ajuda a gente bastante aqui no canal, tá? Então deixe o seu like, é de graça, e também use os comentários aí para fazer sua sugestão de vídeo e também compartilhar com a gente se você é cotista do VIUR 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Esse relatório vai estar na descrição do vídeo, tá? Para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá, sem mais delonga. Aqui algumas informações do VIUR 11, né, atualizadas de agosto, claro, encerramento 31 de agosto. Ele que é um fundo gerido aqui, né, pela Vinci Real Estate e administrado pela BRL Trust, né, que faz só a parte burocrática mesmo, né, e tem a escrituradora também, que é a própria BRL Trust também. E o código de negociação dele na bolsa, VIUR 11, segmento de atuação outros, porque ele pega aqui imóveis de diferentes segmentos, né, mas todos voltados nessa área de renda urbana, né? Então, renda urbana tem laboratórios, tem instituições de ensino, né? Tem supermercados, então renda urbana normalmente são esses segmentos aí mencionados. Bom, valor de mercado encerrado no dia 31 de agosto, R$ 8,33, mas hoje que foi 23 de setembro, o fundo cotado em torno de R$ 8,15, então caindo aí no mercado ainda, né? E o valor patrimonial no dia 31 de agosto estava em 9,48. O fundo tem mais de quase 27 milhões de cotas emitidas, é um fundo que está na base 10, né? Ele iniciou no mercado no ano passado, se eu não me engano, na base 100, e esse ano ele fez ali e reduziu a questão, multiplicou, né? Na verdade, pegou uma cota, dividiu por 10 e agora sendo negociado na base 10, né? Então por isso que ele caiu de preço no mercado, né? Então sendo negociado aqui a R$ 8,33 no final de agosto, tá? Bom, então ele tem mais de 7.500 cotistas na sua base. Se você é um deles, então deixe o seu like. Dependendo aqui, ou se você está estudando o fundo também, deixe o seu like, porque dependendo do número de likes, de visualizações, a gente começa a falar do fundo também mensalmente. Hoje o fundo está aqui nessa base aqui de 0,95% de taxa de administração e gestão, né, que inclui, né, os dois, porque o fundo tem em torno aí de 220, 230 milhões de patrimônio, tá? Então até 500 milhões paga-se 0,95% de taxa de administração e gestão por ano e vem descontado, claro, né? Já vem no resultado mensal do fundo essa apropriação aqui da taxa de administração e gestão e escrituração. Bom, taxa de performance, 20% do que excedeu IPCA mais um spread de 6% ao ano. Vamos continuar então aqui. Destaques aqui do mês então, o fundo que teve uma rentabilidade no mês de agosto de mais de 20%, né? Então impulsionado, claro, fundo de tijolo, né? Então todos praticamente aí de tijolo no mês de agosto tiveram uma alta muito considerável, elevando o valor do IFIX, né? Inclusive o VIUR vai passar a integrar o valor, a carteira, né, do IFIX, a carteira teórica, né, do que mede aí as negociações dos fundos imobiliários de diversos segmentos. Tem uma carteira teórica que é o índice dos fundos imobiliários, vai passar a compor aí de setembro a dezembro de 2022 o VIUR 11 no índice teórico. Então, o fundo teve aí uma rentabilidade de mais de 20%, né? Então, impulsionado mais pela deflação que teve no mês de agosto, né, onde todos os fundos de tijolo subiram bastante. Então o VIUR 11 não foi diferente, subiu muito aí mesmo assim,
ainda encerrou o mês de 12% descontado no mercado, né? Então o valor de mercado 12% abaixo do seu valor patrimonial. E a liquidez média, R$ 435 mil de liquidez média diária no mercado secundário. Então tem subido aí gradativamente, né, essa liquidez no mercado, por isso mesmo ele integrou aqui o IFIX. Então, como tem poucos fundos de renda urbana, né, então passou a integrar o IFIX como fundo aí de outros segmentos, né. Aqui é o cenário macroeconômico que já está um pouco desatualizado, né, o fundo, esse relatório já saiu, ainda saiu antes da reunião do Copom, né, em que não aumentou a taxa de juros no Brasil, então expectativa aí que se encerre aí nos 13,75, agora uma possível queda, né, começar a queda um início de queda da taxa básica de juros, ainda esse ano ainda não é possível fazer aí uma dimensão, né, de quando vai iniciar essa queda, mas provavelmente vai iniciar final do semestre do ano que vem, provavelmente essa curva começa a descer, né? E mais o ritmo aqui de alta dos juros nos Estados Unidos, né? Foi confirmada, 0,75 subiu de novo aí a taxa básica lá, né? Então segue aí no ritmo, né, de tentarem lá nos países mais desenvolvidos segurar a inflação, né? O Brasil se antecipou e agora está com o cenário, agora volta-se ao cenário da eleição, né? Eleições aí já à porta, então problema aí de alta de juros já parece que está estagnado e agora volta-se os holofotes aí para as eleições. Apesar de ser dois candidatos já conhecidos, né? Por isso mesmo a gente não está tendo uma volatilidade tão grande quanto é comumente em um período de eleições, mas sempre tem ali algumas incertezas em relação, ainda mais com as alianças, né, que esses candidatos fizeram. Bom, performance aqui do fundo. Então, resultado e distribuição, né? O fundo que em agosto teve um resultado aí de R$2 milhões, né? A gente vê aqui o resultado total do fundo, mas ele teve aqui 2,5 milhões em receita, né? Que deu aí em torno de 9,5 centavos por cota. Resultado financeiro foi negativo, que o fundo tem uma despesa financeira aqui, né? É o dobro da receita financeira que ele gera com caixa. Então, fruto, né, de algumas aquisições de imóveis, né? Então essas despesas financeiras normalmente são serviços da dívida. Taxa de administração R$202 mil, que corresponde mais ou menos aqui em torno de 10% da receita oferida, né? Maior, claro, sempre a taxa de gestão, taxa de administração é menor, taxa de gestão sempre é maior, porque na verdade quem toca o fundo é o gestor, né? O administrador só faz os relatórios, né, a parte burocrática ali, contábil, né, e tudo mais. Outras receitas aqui, despesas, na verdade resultado negativo de 111 e o resultado do fundo, então R$2 milhões, distribuiu menos do que o resultado, né, 1.940, mantendo a linearidade da distribuição no ano de 2022, né, a gente vê que é acumulado, né, por cota 7,2 centavos, vamos dizer assim, né. Então distribuindo dentro da margem desde o IPO do fundo, né, então de 7 centavos por cota, né? Quando era na base 100 era em torno de 70 centavos por cota. Então vamos continuar aqui. A gente vê que o fundo está com um resultado acumulado aqui de quase 10 centavos por cota, então mais de um mês de resultado está acumulado, né? Então resultado não distribuído. E o fundo tem uma política de linearização dos seus rendimentos. Como a gente verifica aqui, né? 67, depois subiu para 70, né? Agora aí abriu 76. E agora tem linearizado aqui uniformemente em 76, né? 7 centavos, né, praticamente ali. Então o fundo tem mantido essa linha de distribuição. Então, continuando aqui na leitura do relatório, a gente vê que a estimativa de rendimento do fundo está entre 7 centavos e 7,6 centavos, vamos dizer assim, né? Vamos fazer essa leitura que é mais fácil, né, do que 76 centésimos de centavo. 7,6 centavos, né? Se a gente passar aqui para centavos, e entre 7 e 7,6 centavos. Então, quem tem uma cota fica complicado receber quando paga esses valores aqui, né? Quebrados, né? Acaba não recebendo o que tem que receber. Dentro da rentabilidade do fundo, que a gente viu nos destaques lá, né? A rentabilidade foi muito alta por conta da variação do preço da cota no mercado. Para a gente ter uma ideia, antes, lá no início de agosto, ele estava ali a quase R$7.
e encerrou agosto a 8,33. Então aumentou muito. Realmente aqui o valor da cota foi um dos fundos que mais aumentaram aqui dos que a gente acompanha, né? 19,2% de variação do valor da cota no mercado e mais 1% de distribuição, porque o fundo estava aqui com em torno de R$ 7,00 e ele distribuiu em torno de 7 centavos. Então foi 1% de distribuição lá no início de agosto, né? O fundo que tem aqui anuncia normalmente no último dia útil de cada mês, né? Então, mês de julho, anunciou no dia 30, aproximadamente no último dia útil de julho, né? Pagou 10 dias úteis depois. E a rentabilidade total então foi de 20,2% e fixo foi de 5,8%, né? Não subiu tanto quanto os fundos de tijolo, porque a maior parte da carteira teórica do IFIX é de fundos de papel que caíram, né? Tiveram sentido contrário nesse período. O Ibovespa subiu 6,2% e então o fundo teve uma rentabilidade aí muito interessante. Claro que a líquida diminui um pouco, né? Que se você vende a cota aqui nesse período, você paga imposto de renda sobre essa diferença, né? Então 15% sobre essa diferença e acaba então reduzindo um pouco a rentabilidade líquida então da cota, né? Vamos continuar então aqui, que é a parte da liquidez, né, no mercado. Então, o fundo que teve uma liquidez aí está aumentando a liquidez no mercado. O giro de cotas foi muito alto, né, nesse período de agosto, 5%. E a gente verifica que o número de investidores segue crescendo, né? O fundo está bem descontado no mercado, agora ainda está, mas estava muito mais, estava mais de 20% descontado no mercado. E o volume médio então de negociação aumentou bastante em relação aos meses anteriores. Foi o melhor volume de negociação diário no mercado secundário, né? Desde o IPO do fundo. E aqui na carteira do fundo, falando aqui de patrimônio, né? O fundo hoje tem 349 milhões em imóveis, aplicações financeiras, que é o caixa do fundo, né? Em torno de 10%. Aqui, né? Então 90% e 10% caixa, praticamente, é 31,8 milhões. O fundo está um pouquinho alavancado, né? Porque tem algumas obrigações a prazo aqui, como a gente vê aqui embaixo, da Facamp, Faculdade de Campinas, e do CRI Anima, que aqui é um CRI, né? Aqui é o CRI lá da Anima, instituição de ensino, né? E aqui são obrigações pontuais, onde o fundo tem que quitar alguns saldos aqui de aquisição também dessas obrigações, esses passivos que ele tem aqui nas aquisições, né? Então, não é tão grande assim. O patrimônio do fundo não é tão grande, mas ele tem aí em torno de 1/3 do seu patrimônio, né, securitizado, né? Então, vamos dizer, com obrigações, né? Então, do seu patrimônio total, 1/3 é patrimônio financiado por recursos de terceiros e 2/3 financiados por recursos próprios, dos cotistas no caso, né? Então o fundo hoje tem um patrimônio líquido de 255 milhões de reais. Vamos seguindo então aqui na leitura do relatório, indicadores operacionais, né, comum nos relatórios da Vinci, né? Então aluguel médio, acabou que não tem uma comparação aqui, né? Não deve ter nenhuma medida de mercado do aluguel médio de fundos com a mesma característica, né? Do VIU, né? Então, renda urbana tem esse problema, né? Às vezes, como não é um segmento, são vários segmentos embutidos, acaba que não tem um parâmetro. Mas o aluguel médio hoje do fundo está em R$ 25,20. O fundo está totalmente ocupado, né? Então, os imóveis do fundo totalmente ocupados, inadimplência zero. E uma das características desse tipo de imóvel, né, é a maioria dos seus contratos serem contratos atípicos, né, porque são normalmente redes, né, varejistas, instituições de ensino, né, onde os imóveis são muito específicos, né, para os inquilinos ali que estão. Então, o fundo hoje tem a maioria dos seus inquilinos do setor de ensino, de educação, né, como ele fala aqui, 78%. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Subir um pouco aqui, 78% do segmento de educação. Então a gente vê aqui a Anima com 44%, 18% a Anhanguera e a Facamp 17%. Varejo, que é a Le Biscuit, né, lá em São Luís, né, essa loja, se não me engano, lá no Maranhão, 14%. E o setor de saúde, que é o Laboratório Alta, 7%. Então o fundo está alocado aí, muito alocado, inclusive no setor de educação, né, que sofreu bastante na pandemia e está retornando agora, né? Então a tendência é que melhore aí o mercado. Então 93% dos seus contratos
são contratos atípicos, provavelmente somente o contrato da Laboratório Alta não é um contrato atípico, que é esses 7% típicos aqui, como a gente verifica, né? Então tem uma garantia no recebimento aí dessas parcelas remanescentes dos contratos atípicos, né? O que dá uma segurança um pouco mais de segurança e mitiga um pouquinho o risco, né, do fundo aí em questão da sua saúde financeira. A gente verifica aqui, né, então os imóveis não estão localizados em São Paulo, Rio Grande do Sul é a maioria, tem um no Maranhão que é o da Le Biscuit, de varejo, né? Prazo médio de vencimento dos contratos 9,1 anos, então 2036 vence 44% do contrato, provavelmente é dois contratos, que é o da Anima, né? 22% aqui em 2033, então são contratos longos, né? Poucos contratos aqui vencendo entre 2023 e 2025. Então, também uma característica dos imóveis de renda urbana. E aqui a gente verifica que 100% dos contratos são indexados ou reajustados pelo índice IPCA, né? Então 100% indexados. Agora o próximo reajuste vai ser só em dezembro, 25% vai ser reajustado agora em dezembro pelo IPCA, que está com o segundo mês aí de deflação. Então aqui são os imóveis. Portfólio do fundo, você pode fazer uma leitura mais detalhada, né? Então a gente tem aqui a Anima Porto Alegre, a Anima Canoas, né? Então tem aqui a distribuição geográfica em 3 estados, né? A Anhanguera Campinas, a Facamp, né? Ambas em Campinas, inclusive, né? A Anhanguera também. Então tem essas localizações. O Laboratório Alta, né? Lá em Vila Olímpia, né? Bairro Nobre ali de São Paulo. Grand Center, que é o Le Biscuit, lá em São Luís, no Maranhão. Então essas localizações do seu portfólio. E é isso. Esse é o relatório então gerencial do VIO11, fundo que deixou de crescer, na verdade, né? O preço de mercado caiu bastante, então o fundo fica meio paralisado, né? Muito distante do seu valor patrimonial, acaba impedindo dele fazer aí algumas captações no mercado, né? Preço também do dinheiro está muito caro para poder fazer compra de algum imóvel nesse momento. Alguns fundos até arriscando, né? Fazendo compra aí de alguns imóveis, securitizando a receita através de CRIs também, né? De CRIs. Então, o fundo que está aí estagnado ainda, né? No crescimento, teve aí uma boa partida, né? O fundo tem pouca diversificação ainda, são poucos imóveis e poucos inquilinos, mas pelo desconto que está no mercado, né? E pela gestora que tem outros fundos aí que tem o costume de diversificar bastante, acaba sendo interessante até de repente entrar com ele bem descontado ali para poder acreditar no crescimento do fundo. Eu não tenho na carteira, né? Também não indico nem compra nem venda para ninguém, né? Mas é um fundo que a gente tem que ver se encaixa dentro da nossa área ali. Não de risco, porque tem menos risco, né? Mas acreditando num crescimento do fundo aí no médio e longo prazo, ok? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente. Se você é cotista do VIO11, qual o percentual da sua carteira hoje? Esse relatório está na descrição do vídeo, assim como o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância, tá? E também compartilhe com a gente seus conhecimentos, ok? E não deixe de visitar nossa área de membros. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.